Olá, muito boa noite. Começa agora o TV O Esporte. Na bancada comigo hoje estão Letícia Medeiros e Suzy Chagas. Boa noite, meninas. Boa noite, Malu, Suzy, todo mundo aí em casa. Boa noite. No TV O Esporte de hoje você vai conferir tudo sobre o GP da Áustria e da Fórmula 1. O mercado da NBA abriu neste fim de semana e já temos algumas surpresas. E veja também. As semifinais da Copa América já estão definidas e com direito a Brasil e Argentina. A América fica no 0-0 com o Jacuipense nas oitavas de final da Série D e precisa decidir na casa do adversário. O TV O Esporte está no ar. Ontem foi o dia de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Áustria foi a 9ª corrida do ano e teve emoção do início ao fim. 3 equipes diferentes no pódio, uma incrível recuperação de Max Verstappen, decepção para Charles Leclerc e Mercedes com problema na temperatura dos motores. Foi um GP bem animado e ainda deu o que falar no pós-corrida, né, meninas? Então, finalmente a Fórmula 1 perdeu essa vitória hegemônica, o Verstappen ganhou uma corrida no campeonato, né? Pois é, a gente teve, esse é o 9º GP e todos os anteriores foram vitórias da Mercedes, e aí o Verstappen veio numa corrida super autêntica com a cara dele para quebrar essa hegemonia, como você falou, e a Mercedes com vários problemas, né? O Lewis Hamilton terminou em 5º, ele teve problemas de superaquecimento no motor, também problemas ali na asa do carro, e o Bottas terminou em 3º, conseguiu um resultado sólido aí para ele somar pontos, mas realmente a Mercedes teve problema. Mas a história do dia, com certeza, foi o Verstappen numa corrida que foi totalmente dele, né? Essa é uma corrida que a gente quer ver na Fórmula 1, né? Uma corrida empolgante, com muitas ultrapassagens. Ele perdeu, largou em 2º e foi perdendo muitas posições ao longo da corrida. Aí chegou em 8º, né? Ficou em 8ª colocação e foi ultrapassando passo a passo. Ótimas ultrapassagens, em uma delas, na 73ª volta. Foi muito polêmica, porque ela foi reavaliada após o final da corrida. Foi aquela ali no Leclerc, né, que decidiu Exatamente. Realmente o resultado a favor do Verstappen. Exatamente. Essa ultrapassagem foi polêmica, porque ela foi numa curva, depois foi avaliado que havia espaço para os 2 carros, que foi realmente uma briga mesmo para conseguir a primeira colocação. Porque né? o Verstappen, a gente sabe que ele é ousado, né? Ele briga, ele né? gosta. Isso a gente viu ao longo de toda a corrida, ele brigando pelas posições. Então não foi uma surpresa quando ele foi brigar pelo primeiro lugar. Só que o Leclerc, não sei, ele quis também brigar e se deu mal no final. E depois ficou meio que falando que foi chato, que deveria ser revisto, e foi revisto sim. Só demorou um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Gente, demorou só um pouquinho. Coisa pouca, 3 horas, só que 3 horas para o resultado final. E essa é a crítica. Não é sobre o resultado, não é sobre, enfim, atitude, quem foi favorecido ou não. Muita gente entrou no debate do Grande Prêmio do Canadá, que Vettel foi punido, né, perdeu o primeiro lugar. Mas a questão toda não foi a decisão, foi o tempo da demora, foi a avaliação que a comissão ali fez. E isso mostra que precisa ser reformulado, o quadro de regras não está sendo válido. E, de repente, para a Fórmula 1 tem que reformular isso e repensar as regras, porque são feitas a cada 10 anos. E esse tempo é muito longo, a tecnologia avança, enfim, novos corredores chegam, precisa ser feito, a Fórmula 1 tem que repensar. Não, isso é muito claro até na fala dos pilotos, né? O Vettel, eu acho que todo GP, no final, ele tá reclamando dessas regras da FIA, que a Fórmula 1 tá mudando muito, tá querendo muito ser um entretenimento. É claro que a gente tem que prezar por algo mais emocionante para o telespectador, né? Então, uma corrida como essa do Verstappen foi ótima pra gente ver, mas isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, o tempo dessas decisões e o que é que vai ser implementado no campeonato. Com certeza. É isso aí. Que bom que essa vitória aí teve essa mudança, né? E um diferencial. Obrigada, meninas. Chegou a hora de conferir o que aconteceu nesta semana no mundo dos esportes. O Giro Esportivo de hoje é de Letícia Araújo. E começando o Giro Esportivo de hoje com a Liga das Nações de Vôlei Masculino, porque a seleção brasileira está com tudo na competição. De sexta até o domingo, o time do Brasil fez 3 jogos e saiu vitorioso em todos. Contra a França e contra a Itália, fez 3 sets a 1. Já contra o Canadá, 3 a 0.
Agora a equipe brasileira vai para Chicago, nos Estados Unidos, para a fase final da competição. Agora saindo da quadra e indo para a areia, o Brasil faz ótima campanha no Mundial de Vôlei de Praia e já acumula 14 vitórias, entre resultados das duplas masculinas e femininas. Entre os resultados de destaque está o da dupla Carol Solberg e Maria Elisa. As brasileiras venceram a atual campeã olímpica Laura Ludwig e a sua parceira Meg Kozuki por 2-1. Enquanto a Copa América acontece aqui no Sul, a Copa Ouro da CONCACAF está sendo disputada no norte do continente americano. As semifinais já estão definidas. Na terça, o México vai enfrentar o Haiti, que se classificou para esta etapa da competição pela primeira vez na história. Já na quarta, a Jamaica enfrenta os Estados Unidos. No último sábado foi realizado o UFC Minneapolis, nos Estados Unidos. A luta principal do evento foi o duelo de pesos pesados, que durou menos de 1 minuto. O brasileiro Júnior Cigano foi derrotado pelo camaronês Francis Ngannou por nocaute técnico. Ainda no card principal, o potiguar Jussier Formiga foi nocauteado pelo norte-americano Joseph Benavides. Outro brasileiro que participou do evento foi o Demian Maia, que venceu Anthony Rocco Martin por decisão majoritária dos juízes. Com o resultado, o lutador se tornou o segundo maior vencedor da história da organização, com 21 vitórias. Obrigada, Letícia! E então, meninas, falando agora de UFC, nós temos representatividade feminina, né? E teve uma brasileira, inclusive, a Amanda, que ganhou. Exatamente. Não foi no card principal. O card principal foi bem decepcionante. Estava todo mundo esperando aí uma luta empolgante. Não rolou, mas rolou no card preliminar com a Amanda e com a Emily White Winners, uma coisa assim, um sobrenome difícil de pronunciar mesmo. Mas foi uma luta bem interessante. A Amanda, ela é campeã de jiu-jitsu mundial. Ela é campeã também de judô, faixa preta nas duas modalidades. Ela representou muito bem. E o fato aqui da gente estar mencionando isso, por não ser um card principal, é que o Brasil tem um grande desempenho no UFC, né? Das 4 categorias que o Brasil gerais, né, femininas, o Brasil está em 3, com 3 vencedoras. E eu trouxe até alguns dados aqui para a gente ter uma noção realmente do Brasil, da capacidade feminina aí. Com a Amanda Nunes, ela é campeã dos galos e dos penas, e Jéssica Batistaca, campeã do peso palha. Peso palha foi a categoria também que a Amanda, ela disputou aí e venceu. Então ela pode ser uma promessa também para disputar aí o cinturão. Já pensou numa luta aí de pesos penas só brasileiras na UFC? Então vamos torcer, né? Inclusive a Amanda Nunes vai lutar nesse sábado contra a Holly Holm e vai defender o cinturão de pesos galos. A gente fica na torcida, né? É isso aí, vamos torcer. E a temporada de jogos da NBA acabou e o mercado de transferências já abriu. O período de Free Agents começou neste domingo e promete ser muito movimentado, já que temos muitas estrelas em fim de contrato. É isso aí. Esse final de semana foi uma decisão surpreendente, né? O Kevin Durant e o Kyrie decidiram que vai para o Brooklyn Nets. E aí Isso, na verdade a gente teve várias decisões, né? O fã da NBA foi às loucuras nesse domingo, que foi o período que começou o Free Agency, e logo de cara a gente teve essa notícia do KD, o Kevin Durant, né? Que jogava no Golden State Warriors, e o Kyrie Irving, que estava no Boston Celtics. Ambos assinaram com o Brooklyn Nets, um tanto quanto inesperado, e eu acho que com certeza muitos fãs do New York Knicks, que é o time ali vizinho, né, de Nova York também, ficaram assim devastados, porque o time fez todo um paranauê para abrir espaço na folha salarial para assinar os dois e acabaram vendo ir para o vizinho. Uma decisão assim boa do Kevin Durant e do Kyrie Irving, considerando que em relação, por exemplo, ao Knicks, o Brooklyn Nets tem uma diretoria muito mais organizada, donos muito mais confiáveis e tem jovens jogadores muito promissores. Então, talvez eles consigam até montar um super time por ali.
E falando do Kyrie, quem é que vai substituir ele no Celtics? Quem é que tá aí planejado, já em mente? Pois é, a diretoria do Celtics já vinha pensando nisso faz tempo, porque eu acho que quem acompanhou a temporada do Celtics percebeu que o tempo ali com o Kyrie estava vencendo, ele já estava dando vários indícios que não ia continuar no time, e eles acabaram assinando, né, com o Kemba Walker, que é um jogador, o principal jogador do time Charlotte Hornets. Ele conseguiu renovar o contrato e logo depois foi trocado, então é ele que vem para substituir esse papel do Kyrie. É interessante porque o Kemba é um jogador destaque na NBA também, ele chega a ser perto do mesmo nível que o Kyrie, mas eu acho que ele é um pouco mais pé no chão, então talvez para o Celtics essa decisão seja muito bem acertada. Certo, e o Kawhi, falando ainda de decisão, ele não decidiu ainda para onde é que vai, tá naquele suspense, não sabe também se já sabe, tá querendo dar surpresa pro pessoal, como é que tá isso aí? Pois é, o Kawhi Leonard, eu acho que junto com o Kevin Durant foi o grande nome aí desse período de free agency, na verdade os boatos, né, porque ele ainda não se decidiu para onde ele vai, se vai ficar nos Raptors. É bom, importante a gente lembrar, né, que acabou de ganhar o título da NBA com o time de Toronto, então ele tem muito para conseguir na verdade, permanecer no Canadá, né, renovar com o time. O caso aí dos Raptors tá forte, mas a gente sabe que o Kawhi é de Los Angeles, tem toda a ligação ali com a Califórnia, e com certeza o LeBron James queria ele no time, ele tá sendo especulado aí nos Lakers e nos Clippers, então a gente vai ter que acompanhar essa semana de free agency da NBA e ver o que acontece. É isso aí, então a gente vai acompanhar para ver qual é que vai ser a decisão e, né, lançar para todo mundo. E o TV Esporte vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.